Olá, pessoal. Vamos para mais um Paradigma. Nós temos aqui hoje Cleiton Domingues. É um prazer tê-lo aqui para conversar conosco, para termos esse momento aqui produtivo. E conosco também está o William Damascena. E logo após está conosco ali também, fazendo tudo isso acontecer, o nosso Justin Bieber. Gospel. Jesuíno. Ele que faz tudo isso acontecer para que vocês também estejam conectados conosco. Então, William, sem demais delongas, sejam todos bem-vindos ao Paradigma, um espaço onde nós vamos repensar a fé, renovar as nossas mentes e conversar daquilo que nós acreditamos. Cleiton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e nós temos um ritual de início. Antes de qualquer coisa, Cleiton, qual paradigma você quer quebrar hoje? Cara, paradigma, na verdade, eu não creio em padrões, né? Nós realmente tem alguns padrões que precisam ser quebrados dentro da nossa caminhada cristã. Dentro do futebol, por exemplo, existia um paradigma de que o ser cristão é algo pesado, é algo engessado, é algo seguindo literalmente assim um plano, e isso afastava, eu percebi que isso afastava de alguma forma as pessoas de Jesus, né? E a Bíblia é bem clara em dizer que nós carregamos sim um fardo, mas esse fardo é leve. O paradigma de que o atleta, por exemplo, não poderia estar no meio da resenha se alegrando, e isso eu trazia muito, e quando eu tenho oportunidade dentro do âmbito do futebol, do ambiente, que as pessoas mais alegres somos nós que temos Jesus. sim, Né? Então nós podemos participar sim de resenhas, de brincadeiras, claro que com aquilo tudo trazendo um limite para existir justamente o princípio cristão. Mas o paradigma a ser quebrado é justamente que não há um padrão. Perfeito. Até porque, dentro do que ele está dizendo, para salgar e dar o gosto, tempero, o sal precisa estar dentro. Tem que ter um diferente, né? Tem que ter diferente. Tem que ter um diferente. Então, precisa estar e é necessário. E vamos começar pelo começo, né? Cleiton, se apresente para o pessoal de casa que vai estar assistindo o podcast, que não sabe da sua história. Quem é Cleiton? Além do jogador de futebol, fala um pouco sobre você. Pronto, né? Meu nome já foi dito, Cleiton Domingues. Eu sou aqui filho de Vitória da Conquista. Saí com 13 anos daqui. Na época eu fui para o Vitória, né, para Salvador, onde eu iniciei minha trajetória como jogador. Passei 7 anos, né, cheguei lá no infantil e saí lá após 2 anos de profissional. Depois dei sequência em São Paulo, e aí eu rodei alguns, né, se eu não me perco na conta, são 18 clubes na carreira. E em 2014, eu tive um encontro com Jesus e foi no Japão. Né? Eu reconheci Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida no Japão. E de 2014 para cá, eu até falei antes aqui da gravação com o William, comentei, falei, a primeira coisa que nos sai dos nossos olhos é as escamas, e nós passamos a enxergar o mundo de uma forma diferente. Né? Sou casado há 15 anos, vamos fazer 15 anos de casado, tenho 2 filhos, Letícia e Felipe. E a gente... Quando houve esse encontro, por exemplo, em 2014, eu falo da questão de enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu nunca cometi algumas práticas, eu nunca fumei, nunca bebi, e eu me achava realmente uma pessoa muito correta, certinha. Mas quando você tem esse encontro com Jesus, você realmente, e essas escamas são arrancadas dos seus olhos, você vê que você precisa melhorar todos os dias, né, como um pai, como um esposo, como filho, como amigo, como pessoa. Eu gosto da palavra, né, do significado da palavra conversão, que significa mudança de vida por operação de Deus. E eu acho que nós precisamos nos convertermos todos os dias. Alguma coisa precisa ser mudada em nossas vidas e, claro, precisa ser literalmente com direcionamento aí da palavra do Senhor.
E falando do início, como foi sair de casa? A gente conversou mais cedo que você saiu com 13 anos. Como foi esse início lá no Vitória aos 13 anos de idade? Cara, hoje eu vivo até tô acompanhando meu filho que está no Sub-11 do Vitória hoje, e eu falo para ele que ele é privilegiado, né? Nós morávamos em Jequié agora, e há um ano, quando ele foi aprovado no Vitória, eu abri mão daquilo que eu fazia em Jequié e fui acompanhar ele por 6 meses, e esse ano, nesse início do ano, a família, né, a esposa e a filha também foi para Salvador também, então estamos todos em Salvador. Então mudamos inicialmente por esse processo dele no Vitória, nesse início de caminhada, e também por ter planos também na minha vida dentro do futebol, e Salvador o mercado é mais amplo. E ele é privilegiado porque papai acompanhou, papai leva no treino, papai busca no treino. Isso, né? E naquela época, com 12, 11 anos, né, meu irmão saiu com 11, eu saí com 13, simplesmente fomos e vamos correr atrás do sonho. Eu brinco que naquela época chegou alguns momentos que a gente bebia, enchia a barriga de água para dormir, porque o lanche não era suficiente, mas nós não ligávamos para a mãe e pai justamente porque queríamos viver o sonho, né, de se tornar um jogador de futebol. Então, realmente, a gente abdica, a gente abre mão, né, quando a gente busca esse sonho, nós abdicamos realmente. Meu irmão usava o termo que nós perdemos a nossa adolescência. Porque depois dos 13, no meu caso, por exemplo, nós não brincamos mais, a gente começa a viver praticamente ou 24 horas futebol. Mora dentro... Precisa treinar, né? Treina, aí você sai do treino, você mora na concentração, você continua respirando futebol, você vai para a escola, volta, continua respirando. Então, a partir dos 13 anos, você começa a respirar literalmente aquilo, você não tem a liberdade que um adolescente hoje tem por exemplo, meu filho vai no shopping, meu filho vai na praia, a gente consegue ofertar uma condição muito melhor daquilo que nós vivemos. Uma qualidade. Uma qualidade de vida. E aos 13 anos você tinha noção do peso, do sonho que você tinha? Eu tinha Leandro como referência, né? Mas eu tinha muito isso em mente, né? Eu até falei contigo aqui antes da gravação que nós jogadores de iniciação ali no início, nós temos fé e muitas vezes não sabemos que temos fé. Por quê? No início nós ouvimos o tempo todo ali, vamos buscar nos tornarmos um profissional, vamos buscar o status, vamos buscar nos tornarmos vencedores, vamos buscar o dinheiro e tantas coisas que está dentro do futebol. E isso tudo é fé, porque hoje eu converso com um menino hoje de 15 anos, 16 anos no Vitória, por exemplo, qual é seu objetivo, o que você pensa? Me tornar um jogador de futebol. Sim. Fé. Muitas vezes ele não sabe que é fé, mas é fé. Quer dizer, a fé é o que? Firme fundamento das coisas que não se vê. Ele ainda não vê, mas ele está tendo fé que vai acontecer. Entendeu? E como eram as condições dos alojamentos naquela época? Cara, o Vitória, por exemplo, hoje eu retornei ao Vitória depois de 10 anos não, né? Eu saí do Vitória em 2010, então eu retornei ano passado depois de 15 anos, e aí eu até brinquei com algumas pessoas que ainda estão lá trabalhando, da minha época ainda, eu falo, aí perguntei onde tem um banheiro aqui, o cara falou, um ali, outro aqui, outro ali, outro aqui. Então aí o cara falou, eu falei, poxa, hoje vocês estão vivendo literalmente uma bênção. O cara, como assim um banheiro? Eu falei, não, porque na nossa época esse prédio só tinha 6 banheiros para 90 pessoas. Hoje todos os quartos que existe ainda, os antigos, tem seu próprio banheiro, ou seja, um banheiro para 4 pessoas. E aí eu brinco que muitas vezes nós íamos para um shopping perto que tinha lá do Barradão para usar o banheiro, porque o banheiro não tinha condições. Então existia essa dificuldade, hoje não. A ligação, para ligar para pai e mãe, eu lembro na época, tinha um orelhão dentro do Barradão que a gente esperava os maiores ir ligar, porque eles abriam o orelhão e ligavam um fiozinho no outro, e aí davam uma ligação de, sei lá, 1 minuto, e aí a gente usava esse tempo para falar com nossos pais. Hoje, qualquer menino hoje tem um acesso a um celular com câmera, chamada de vídeo, então eu até uso esse argumento com alguns hoje, porque é normal a saudade. Eu falo, gente, nós somos quem sai cedo, criança, é normal a saudade. Até hoje eu chego aqui, por exemplo, amanhã quando eu sair de casa, depois do Dia das Mães, quando eu olho para o retrovisor do carro e vejo meu pai e minha mãe,
eu ainda... Daí embarcado, né? Justamente. Depois de quantos anos? Cara, depois de 25 Você passou anos, mais tempo da sua vida fora de casa fora do que de dentro casa do que dentro né? de casa. Então, muitas pessoas, muitos meninos, né? Já aconteceu de encontrar alguns meninos, poxa, não vou seguir o sonho porque eu tô com saudade, não vou seguir o sonho porque, cara, Tá difícil. difícil, longe dos meus pais. É o preço a ser pago. É o preço a ser pago. A saudade é como eu falei, hoje, após 25 anos, depois de 15 anos de casado, com filhos, eu amanhã, quando eu olhar no retrovisor e ver meus pais ficando para trás, ficando em casa, vai embargar, vai vir aquele aperto de falar assim, vou deixar a saudade. Mas, por outro lado, tem também, William, que tem a sua posteridade, né? Você fez tudo isso para que seu filho não precisasse passar por algumas coisas. Justo. Né? Correu todo esse caminho para que seu filho não precisasse entrar no mesmo vestiário, Exatamente. ir lá no mesmo banheiro. Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso é importante. E Cleiton que vem de uma família de jogadores, né? A família tem futebolistas, alguns deram certo, outros não. Sim. Então, assim, tem uma experiência de família, né? Exato. E nesse período, assim, que você iniciou ali no Vitória, tem algum momento que te marcou mais, Cleiton? Cara, na verdade, tem muitos momentos que nos marcam em várias áreas, né? Mas na caminhada inicialmente, futebol nos marca muito por conquistas, né? E isso é inevitável no mundo competitivo que é. Sim. Mas nas adversidades eu acho que a gente consegue ter uma mente resiliente, né? O jogador de futebol, se não for resiliente, ele não consegue. Porque em um momento ou outro ele vai passar por um momento adverso e se ele não for capaz de não buscar força para sobressair sobre esse momento adverso, ele não vai conseguir chegar realmente aonde o objetivo e onde almeja, que é o profissional inicialmente, né? Então, teve algumas coisas no início que nos marca, né? Essa questão da distância, naquela época era algo que pegava muito nós no início, né? Não tinha tecnologia que tinha. Não tinha tecnologia, não tinha os acessos de passagem, por exemplo. A gente só vinha em casa de 6 meses e tinha ano que a gente vinha de ano em ano. Você acha que o futebol faz o jovem, o adolescente amadurecer antes do tempo? Sem dúvida. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo e cada dia que eu vivo alguma coisa eu entendo justamente isso. Experiência não é tempo vivido, são fatos vivenciados. Perfeito. Né? Nós não temos experiência naquilo que nós não vivemos. Verdade. E aí o jogador, o atleta hoje que está, no nosso caso, que naquela época saiu de casa, que passou a, de certa forma, ter que se virar muitos momentos sozinho, e hoje também, né, não muda, tem muitos meninos alojados também, continua dessa forma. E a gente até brinca, né, fala que o menino que está no alojamento lá, há 2 anos no alojamento e tem 15 anos, ele é 4 anos mais velho que o menino que é de 15 anos, que é criado com pai, com mãe. Sim. Porque ele teve que se virar. Então, ele acaba se tornando um experiente precoce. Aí. Mas houve algum momento assim de dificuldade que fez você pensar em desistir? Os momentos de dificuldade, na verdade, é naquilo que eu até comentei aqui já. Hoje meu filho, por exemplo, hoje eu consigo proporcionar para ele dentro de casa, eu até brinco, fui consultar o nutricionista do Vitória esses dias. Ele vai fazer 11 anos, mas come que é uma maravilha. Aí o nutricionista falou, Cleiton, é normal a idade, ele treina muito, tem um desgaste e tal. Se fosse na minha época lá, por exemplo, o clube oferece a janta e tinha um lanche. E muitas vezes o lanche era cedo, 7 horas, a gente jantava cedo, dava 7 horas, 8 horas você comia o lanche, 10 e meia para adolescente, para criança, você está com fome de novo, só que não tinha outra refeição. Sim. Não tinha outra refeição. Aí tinha uns pés de manga lá no Vitória na época, hoje não tem mais.
E aí eu falei para os meninos hoje que ainda bem que cortaram os pés de manga na época certa. Se fosse naquela época, muita gente tinha passado aperto. Tinha passado aperto. Então era um momento que você pensa em gritar o socorro. Poxa, estou passando um aperto aqui dentro de casa, por mais humilde que nossa família ou seja, nunca ia faltar uma alimentação, entendeu? Verdade. Então acho que é o momento mais delicado assim que você pensava lá, poxa, e aí? Só que a vontade de viver o sonho era muito maior do que qualquer adversidade. É onde faz a diferença também, né? Sim, com certeza. É um momento onde que esse caminho não é para todo mundo. A gente sabe que não só esse caminho, mas tudo que você almeja fazer hoje, em determinados momentos, ele vai fazer uma separação de quem vai e quem não vai. Sim. Em tudo, Sim. falando, né? Desde o nosso nascimento, né? Questão dos cromossomos, etc, Sim. etc, ali já faz uma seleção, então na vida da mesma maneira. E senão todo mundo era jogador. Exato. Senão todo mundo Perfeito. entrava, lograva com êxito em N coisas, e a gente sabe que é nessas horas que faz a separação de quem vai ser e de quem não vai ser. E você é percebe assim que a pessoa se focar em uma carreira acadêmica, se quiser estudar para ser um médico, ela vai estudar e vai ser. Sim. Mas num caso desse que existe talento, dom, nem todos conseguem, né? A gente, hoje, aí eu tocando mais uma vez na palavra resiliência, hoje nós temos um projeto hoje em dia que é projeto social de escolinha. O ano passado nós levamos 11 meninos para o Vitória, né? Uma viagem com 6 meninos, depois com 5 para avaliação. Meu filho foi na primeira viagem com 6 meninos, ele mais 5. E naquele momento ali eu acompanhei a semana de avaliação. O pessoal me liberou para ver a semana de avaliação. E meu filho, ele era algo que eu tentava pisar no freio, mas eu percebi que foi algo que ajudou ele na avaliação. Por exemplo, ele autoconfiante. Eu posso, eu sei, eu tenho convicção do que eu sei. E na semana de avaliação eu percebi que os outros 5 tinham potencial também. Só que sentiu o ambiente, sentiu a atmosfera, sentiu estar ali contra os meninos do Vitória dentro do trabalho e tal. Então, essa questão de entender e a mente resiliente ajudou com que ele passasse para um próximo nível. E isso vai ser a carreira inteira, né? Hoje nós temos relatos de meninos com potencial muito grande, tecnicamente falando, taticamente falando, só que na hora do jogo não consegue colocar em prática. Por quê? Porque muda tudo. A atmosfera, a torcida. Então, não adianta eu estudar para a prova, estudar e ser fera lá na aula, no dia da prova eu travar e não fazer o negócio acontecer. Então, esse hoje é um ponto que eu enxergo que é crucial para elevar níveis, não é furar bolhas. Eu falo para todo mundo que eu lembro e entendo assim nitidamente de os momentos que eu consegui furar bolhas na minha carreira, né? Elevar níveis. Então, justamente. E assim, como eu falei, você vem de uma família de futebolistas. Sim. Na família é um negócio impressionante. Se a gente for montar um time ali da família, dá um time bom. Dá impressionante. Muito bom. Muito bom. E assim, eu pesquisei, né? O William me passou o seu nome e tudo mais. Seu irmão também. Sim. E assim, jogam. Calma, eu vou chegar lá. Muito. Quem é do Alto Marão e quem for assistir o podcast aqui, Muito. no Alto Marão a conversa era a seguinte: se você acha Cleito e Leandro bom, é que vocês não viram o Joilson, Meu o pai. Se você viu os vídeos e você acha que os meninos são bons, a conversa é que o pai. A conversa é essa. Eu brinco que a responsabilidade dele é grande, né? Porque, pô, eu achava Leandro um craque. Eu falei, você ser melhor que Leandro, poxa. E assim, você chega no Vitória aos 13 anos, Leandro foi com 11. 11. Qual foi a influência, assim, o que Leandro representou para você ali dentro do Vitória na sua chegada? Eu já o tinha como espelho, né? Quando ele saiu, por exemplo, eu tinha 8 anos. E eu me lembro, eu até brinco, eu gostava de carro. Eu me lembro que eu gostava muito de carro quando era pequenininho. E depois, eu acho que quando o Leandro saiu, se abre um novo, vamos dizer assim, um novo pensamento para mim ali. Eu lembro muito bem que eu comecei a literalmente gostar de futebol. E ele não queria, né? O
o interessante é que ele não queria que eu fosse naquele momento para o Vitória. E a situação foi que um olheiro foi em Nova Canaã na época, eu tinha jogado uma competição lá foi até com o Marcos, naquela época tinha escolinha, eu tinha sido artilheiro. E aí quando chegou em Salvador, esse olheiro falou para um cara lá de Poções, falou assim, olha, fui em Nova Canaã e o irmão Leandro foi artilheiro lá, vai lá buscar ele em Conquista que ele vai vir e vai ser aprovado. Então o cara chegou aqui na época de Poções aqui, aí manhã ligou para Leandro, não traga Cleiton agora não, porque ele vai perder a infância, ele tinha muito isso com ele, de perder a infância, de deixa mais para frente e tal. Aí na época eu falei, não, quero é agora e tal, e acabei, fiquei e segui. Então eu já o tinha como uma referência, né? E quando eu cheguei ele já tinha uma caminhada ali no Vitória, se não me engano ele estava no Júnior, e já era uma das promessas do clube. E claro, sempre foi minha grande referência aí, o norte aí para o futebol, né? E o que você aprendeu assim, observando o Leandro no Vitória, como se portar? O que mais te chamava a atenção assim? Eu fui fazer avaliação, eu sempre fui atacante. Sim, eu lembro. E quando eu cheguei no Vitória, por exemplo, o treinador da categoria na época não me botou a fazer avaliação de centroavante, que eu era. Ele me colocou para treinar de meia. E claro, a gente quer treinar, não importa onde. Aonde chegou, ele me botou como meia, eu fui aprovado como meia. Nessa brincadeira eu nunca joguei centroavante. Sim. Então eu acabei me tornando, na verdade nós tínhamos muitos aspectos parecidos, né? Físico. Sim. E então acabou que a gente buscava referência dele naquilo que ele tinha de bom, né? O arranque e tal. Claro que depois com a caminhada um tem uma característica diferente do outro e se molda, mas a gente sempre buscava ali tá buscando as especialidades. E como você lidava com essa questão de ser comparado a Leandro? Essa é uma parte difícil, né? Hoje, por exemplo, meu filho passa a viver isso. Por exemplo, eu quando fui aprovado no Vitória, eu ouvi de pessoas que eu fui aprovado por causa do meu irmão. Né? Eu ouvi isso. E aí eu até brinco que, bem, se eu fosse aprovado por causa de ser irmão de Leandro, não tinha problema. O problema é que depois disso eu caminhei 7 anos dentro do clube. Na divisão de base passou o seu tempo, eu era capitão de todas as categorias que eu passei. Pela base, né? Durante a base fui campeão várias vezes pelo clube. E cheguei no profissional do Vitória também, fui campeão pelo profissional também, né? O último jogo meu foi em 2010, que a gente foi campeão da Copa do Nordeste. Então, eu não precisava, né? Meus números e minha caminhada no futebol realmente provou que não existia. E vocês conversavam sobre isso? Leandro te falava sobre isso? Não, naquela época nós não tínhamos não era tão aberto assim, né? Sim. Ele só falava, não, fique, faça o seu trabalho, siga, e a gente tentava não trazer esse peso, certo? Hoje meu filho ouviu isso também. Querendo ou não, ouviu isso também. Vai sendo pior, né? Porque tem não só você como pai, mas o tio. E ele ouviu isso ano passado, de que foi aprovado por causa do pai, né? Porque o pai tem um relacionamento com o clube. E eu até conversei ontem com uma amiga, eu falei, eu nunca usei com meu filho nenhum tipo de influência. Claro que se um dia precisar de algo que eu possa contribuir, ajudar com o meu relacionamento, com a minha influência, com o meu conhecimento, para potencializar e fazer com que ele viva o sonho, eu não tenho dúvida que eu vou exercer meu papel de pai, de querer que ele viva o sonho. Mas até o momento eu tenho deixado de viver todos os processos. Até brinquei com o cara, falei, a base treina lá no Barradão, é uma ladeira, ele treina no campo de baixo. É uma ladeira que desce, ele treina 2 horas da tarde. E eu poderia muito bem entrar com o carro e deixar ele lá no campo, lá embaixo. Sim. Mas eu chego, como todos os outros pais, e paro o carro no portão lá do lado de fora. Ele desce do carro e ele desce a ladeira como todos os outros, porque ele tem vivido todos os processos que ele possa estar vivendo igualmente como os outros. E como você resume a sua trajetória no Vitória, no período que você passou por lá? Cara, no profissional, na verdade, se a gente for olhar, e aí traz essa comparação com o Leandro, por exemplo. Sim.
eu tenho como profissional menos jogos do que Leandro no profissional do Vitória. Porém, eu falo que título marca. Sim. O que marca um atleta profissional é título, é conquista. Então hoje, por exemplo, eu sou lembrado no Vitória hoje como o último campeão da Copa do Nordeste. Estou torcendo que seja esse ano. Fez gol na final, né? Estou torcendo que foi para a final. Estou torcendo agora esse ano que seja campeão. Mas até então, o último campeão da Copa do Nordeste, pelo Vitória, eu estava presente, eu fiz o gol e dei uma assistência. Sim. Então eu saí do clube, foi o meu último jogo, eu saí como campeão profissional. Na base não conta, na base eu fui campeão em todas as categorias por diversos lugares, fora do país, como na base, campeão do Nordeste na base. Então eu tenho uma trajetória dentro do clube vencedora. E aí é só mostrar os números que vão comprovar isso. Né? Que alguns torcedores, quando eu saí do Vitória em 2010, eu saí, eu não renovei com o clube. Na verdade, fiz uma contraproposta ao clube, a pessoa responsável na época não me deu um retorno positivo e ficou achando que eu não iria sair por ter muitos anos de clube. Na época, o Ituano me deu uma proposta melhor, eu fiz 3 anos de contrato com o Ituano. E na época, para tirar o peso, o diretor, né, falou que eu não fui grato, aquela situação até um pouco chata, mas não é a verdade. Né? Eu fiz minha proposta, tanto que depois que eu assinei com o clube de São Paulo, com o Ituano, o diretor me ligou e falou, não, eu te dou o que você quer e tal, já não era, já estava já assinado. Então, existe essa coisa de eu ter saído dessa forma também naquela época, natural, o jogador, o ciclo se encerra, o contrato se encerra, você tem o direito de mudar de clube, de seguir, e foi o que eu fiz naquela época, foi uma escolha minha, e eu saí do clube, mas a trajetória, como eu falei, uma trajetória vencedora, né? Em todas as categorias, desde o infantil que eu cheguei até o profissional, eu fui campeão pelo Vitória. Bacana. Sobre tudo que a gente vai fazer, me chamou a atenção que você falou sobre ingressar aí no processo na sombra, né? Assim, do seu irmão na época. E você falou algo interessante que é a constância. Em tudo que a gente vai fazer, a constância vai provar. É um balizador, né? Então não adiantaria você entrar por ele, ou muitas vezes a pessoa hoje ingressar em alguma área da vida por conta de outras pessoas. Ela precisa se provar. Sim. Ela precisa mostrar que realmente foi e é merecedora. Ele foi provado e aprovado, né? Sim. Foi merecedor daquilo. Na verdade, a prova é até um pouco maior pra gente nesse sentido. Na época, o saudoso Cleber Santana estava com moral lá no Vitória, o irmão dele tinha a minha idade. E o irmão dele chegou, passou por 2 semanas e não foi aprovado. E Kleber na época, e aí naquele momento ali eu acho que eu estava no Júnior, e eu usei essa referência. Falei, poxa, o irmão dele hoje é o cara do Vitória. E não foi aprovado. Então é mais uma comprovação de que realmente eu estou aqui, eu já estava no Vitória há 3, 4 anos por mérito. E você falou do Cleber Santana e ele passou no Atlético de Madrid, né? Sim, na Espanha. O cara era... Quais foram os nomes, assim, Cleito, dos grandes jogadores que você teve oportunidade de jogar? No Vitória, na verdade, eu peguei naquela época, a Vitória passou alguns jogadores que foram top no futebol brasileiro, né? Claro que alguns chegaram já em fim de carreira e tal. Pô, mas você pega a Kleber Pereira, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, Atacante, né? Ramon Menezes, que foi também um cara da última prateleira aí do futebol brasileiro, da prateleira mais alta. No Vitória passou muitos jogadores, né? Muitos jogadores nesse nível aí. E você fala que sua última partida pelo Vitória foi em 2010. Aí você parte pro Ituano. Em 2014 você está no Japão. 2014 no Japão. E em 2014 a sua vida muda. Com certeza. Existe um Cleiton antes e depois da conversão nesse período de 2014? Como você pode definir Cleiton antes e depois? Com certeza. De 2014 para cá é Cleiton nova criatura, literalmente. Né? Transformado. Nós falamos aqui de mudança de postura, né? Mesmo que eu me enxergava um cara muito certinho, correto, a partir de 2014 ali, existe
uma mudança de ver as coisas, né? Sem dúvida é um Cleiton mais profissional, é um Cleiton a partir de 2014 ali buscando ser uma referência literalmente, né? E a partir de 2014 eu comecei a ter um trabalho, vamos chamar assim, um trabalho missionário dentro dos clubes, né? Depois de 2014, depois de uns 6 meses aí do Japão, de conversão no Japão, quando eu voltei para o Brasil, era algo que já queimava e eu não perdi e não perco a oportunidade de falar do amor de Jesus no meio do futebol, né? E tentando quebrar os paradigmas que existia dentro do futebol, né? Porque naquele momento ali eu entendia onde eu chegava, que muitos, quando a gente sentava para bater um papo, muitos afastados, conhecia o evangelho, mas estavam afastados. Muitos, e a maioria deles, afastados do evangelho por causa de nós mesmos, servos do Senhor. Sim. Né? Justamente porque colocando pesos, colocando literalmente um modelo a se seguir, que não é essa coisa, né, que se prega, que o evangelho é uma coisa engessada, é uma coisa que você não possa ter alegria, como eu falei aqui. Quem mais a palavra diz que onde Jesus está, até a tristeza salta de alegria. Então, Jesus, quando nós reconhecemos Jesus, nós estamos com Jesus. Como é que nós vamos ter um momento de alegria aqui e eu não vou ser alegre? Perfeito. Nós estamos, né? Quem nos dá alegria plena é Jesus. Perfeito. Então, dentro do futebol, tem esse paradigma a se quebrar. Hoje já mudou muito, né? Hoje já tem 12 anos nessa caminhada. Eu acho que no início era mais resistente. As pessoas enxergavam, não, talvez eu já ouvi dizer que o jogador não podia ser cristão. Eu queria te perguntar, muita represália? Houve muita represália? Existiu. Das pessoas que estavam no alto escalão? Com certeza. Com certeza. E eu acho que é aí que muda. Eu até comentei a questão aqui antes da gravação, que tem pessoas que têm um peso na sua palavra. Pessoas referências, que são vistas como referências. Essas pessoas, quando ela traz isso, traz o evangelho para o futebol, existe um peso diferente. Né? E isso a gente tentou. Eu já joguei em clubes que a gente foi proibido de fazer um culto dentro do quarto de hotel dos caras. Então você entende que existia-se muito, né? Hoje, por exemplo, já não é tão dessa forma. Hoje você chega num clube, num ambiente ali de futebol, se você for falar com 20 atletas, 15 deles conhecem o evangelho. Eu lembro que teve uma passagem de vendo alguns lances assim da vida de Neymar e etc. Acho que quando ele era mais novo, ele carregava uma faixa, né? 100% de Jesus. 100% de Jesus. E proibiram ele de entrar com essa faixa. E assim, aí você vê que realmente é uma coisa que é gritante. Nesses vídeos que a gente vai vendo de resenha de jogador no YouTube, certa feita eu estava assistindo um vídeo, acho que foi o Paulo Nunes falando, que no time do Palmeiras tinha os evangélicos, César Sampaio, Zinho, e eles foram jogar em determinado lugar e eles foram chamando os jogadores para ir pro quarto, igual o Cleiton falou aqui, pro culto. Sim. E Filipão viu aquela cena, chamou todo mundo. Aí os caras falaram assim, Paulo, vamos? Aí Filipão, esse aqui não. No meu time tem que ter um diabo. Então assim, os caras, como o Cleiton falou, parte de cima, né? Às vezes, porque os caras brincam até, né, que hoje a seleção brasileira não ganha, porque antigamente os caras postavam foto com arma. Romário levava mulher para concentração. Então existe esse paradigma, essa verdade dentro do futebol, que o jogador tem que ter a postura de... E não era isso que definia, na verdade, o que se definia era o quê? Os caras eram alto nível, tecnicamente falando, taticamente falando, fisicamente falando. Os caras eram, como nós usamos o termo aqui mais cedo, os caras eram craques. Não era porque o cara perdia a noite, não era porque E aí, se a gente for parar para analisar, tem alguns desses jogadores que poderiam ter até uma carreira mais longeva, mas por não se cuidar nesse sentido,
teve que parar até precocemente na visão de muitos. E assim, baseado nas críticas que o pessoal faz até a figura do Neymar. Neymar é o primeiro ídolo brasileiro da rede social. Antigamente não tinha rede social, né? Sim. Então, assim, loucura deveria ser o que aqueles caras faziam naquela época, né? Mas aí eu entro dentro daquilo que nós conversamos mais cedo. Eu até falei nós conversando aqui sobre a forma de você ser visto, né? Sim. Aquele que ministra a palavra tem a responsabilidade de levar a palavra, Perfeito. por exemplo, no quarto de hotel. Muitas vezes são muitos jogadores, a gente até usava um salão de um hotel de concentração. Mas aquele que é responsável por ministrar a palavra no meio do âmbito profissional de atletas, ele precisa estar respaldado para isso. Respaldado como, Cleito? Poxa, a gente precisa ter testemunho de vida. Então nós precisamos, por quê? Eu te falei o quê? Eu falei, a partir de 2014, Sim. já não, se acontecesse alguma coisa, não era Cleito, atleta profissional, que cometeu o erro, a falha. É verdade. Se usava o termo de, poxa, Cleito, mas não é ele que prega a palavra lá no quarto de concentração, não é ele que carrega a bandeira, né? Justamente. Então você já não é visto da mesma forma. Então é uma responsabilidade e às vezes isso atrapalha um pouco porque nós somos falhos. Né? Neymar carregava lá a faixa 100% Jesus, trazendo realmente ali uma bandeira de Jesus, só que assim, aí por exemplo, via ele na noite, via ele numa noite, por exemplo, na noite perdendo alguma coisa, alguma resenha, algum escândalo, mas não é, então não é, e ele é uma referência, como se fala. Sim. Ele é um cara que o que ele falar, por ter muitos seguidores, por ser um ídolo, vai ter um peso diferente. Então essa é a preocupação que nós temos que ter, né? Eu falo que a palavra é a verdade que liberta. Mas o testemunho arrasta. Testemunho arrasta. Fala muito mais. Até porque quando você isso não só dentro da concentração, dentro do âmbito lá do futebol, mas em qualquer lugar que você tem um grupo de pessoas e há uma situação de dificuldade, há uma situação de instabilidade psicológica, o grupo ele vai eleger sempre uma pessoa. Sim. Ele vai sempre procurar aquele a quem vai depositar mais um pouco ali de fé, vai depositar mais um pouco ali de esperança e vai jogar a responsabilidade. E geralmente vai para a pessoa que ele tem mais fé, ou ele é o pastor, ele prega, ou ele está sempre ali lendo a Bíblia. Então, assim, sempre vai ser dessa maneira. Porque a gente percebe no corriqueiro do nosso cotidiano e principalmente dentro dessa questão do esporte, que é bem volátil, né? Uma hora você tá bem, então o negócio tá vento e pouco, e de repente o time não tá encaixando e tem que ter um capitão. Tem que ter um capitão. Alguém que chama a responsabilidade, né? Que dê uma direção, né? Que dê um norte, dê uma palavra realmente de ânimo, de fé. Eu falo de testemunho, nós vivemos num tempo bem difícil, né? De se pregar o evangelho, justamente por tantas coisas que tem acontecido no mundo evangélico aí. E aí eu volto a dizer, né? Culpa de nós mesmos, né? Nós mesmos que acaba de alguma forma não deixando que a palavra muitas vezes perca o crédito por atitudes nossas, ações nossas, né? Mas eu já passei situações em clube, no último clube que eu passei, por exemplo, foi o Porto. E nós subimos, né? O Porto para a primeira divisão tem 2 anos isso. E eu comecei jogando, não comecei jogando, depois eu joguei, entrei bem e tal. E depois por algum motivo, o treinador tirou, eu no momento estava bem. E só que assim, na parte competitiva do Cleito, meu irmão, eu quero jogar sempre. Não muda não, isso é uma coisa que eu competi a vida inteira, o cara quer competir. Só que assim, aí é que eu te falo de maturidade, de realmente entender o propósito de Deus e em crer que em tudo há um propósito. Eu fui para a reserva e
continuei trabalhando, treinando, pregando a palavra, e aí nós conseguimos acesso. Antes de ir embora, um dos jovens do grupo falou para mim assim: Cleiton, eu aprendi muito com você. Eu, amém, na glória de Deus. Ele falou: não, você saiu do time, você estava bem, você saiu do time, e eu percebi que você não mudou sua conduta, você não mudou a forma de trabalhar, você não... E eu, jovem, eu não estava jogando, estava chateado e aquela coisa, ia pedir para ir embora. Só que eu vi em você uma ação, uma atitude diferente. Esse é o evangelho. Então, esse é o caminho. Então, a gente pode dizer assim que a tua conversão, o novo Cleiton, mudou a tua forma de enxergar o futebol? Também. Também. Porque acaba que... Você enxerga o mundo de uma forma diferente, por exemplo, a palavra nos fala, né, que em tudo há um propósito. Sim. Abaixo do céu aqui na terra. E aí, quando a gente passa a crer na palavra, a gente vê uma passagem dessa, a gente crê que até o momento adverso que você está passando aqui vai contribuir para um propósito de Deus ser cumprido lá na frente, né? Eu ministrei a semana passada a questão de José. Os irmãos, quando jogou José ali na cova, achou que era o fim. Mas não era, estava ali, era propósito de Deus, ele ia viver o sonho, só que era literalmente ali um passaporte ali, né? Não era da forma que... Porque você caminhar e ser levado até a promessa de uma forma tranquila, tinha um propósito. Jogou, foi vendido para os midianitas e aí foi, mas se cumpriu a promessa. E quando nós cremos dessa forma, a gente passa... Quando nós conhecemos Jesus, na verdade, dentro do futebol, a gente passa a não confiar somente na sua habilidade como um profissional, né? Já não é mais o eu. Porque enquanto a gente não conhece, eu acreditava tudo ao potencial de Cleiton, a qualidade técnica de Cleiton, o desenvolvimento de Cleiton. E isso tudo é importante com o trabalho. Mas a gente sabe que aquilo que Deus reservou para nós, se a gente realmente ali manter o trabalho, a constância, no momento vai acontecer. Você usou o termo assim, tudo é propósito de Deus, e usou o exemplo de José. Outro dia eu estava conversando com o Rodrigo e eu falei com ele: irmão, José foi vendido pelos irmãos, o cara ficou na prisão e o faraó tem um sonho. Josué não saiu por aí falando, eu sei traduzir o que o seu sonho diz. Não disseram na prisão tem um cara que vai interpretar o seu sonho. Sim. O cara que é vendido pelos irmãos, o cara que estava preso, termina como governador do Egito sem se autopromover. Justo. Então, assim, não é sobre José. Exato. É Deus que tira o cara ali, que vivencia tudo aquilo. Sim. E José não precisou fazer a autopromoção dele. Deus tinha estabelecido toda aquela história na vida do cara. E basicamente isso que você falou, né? Por todas as dificuldades, com tudo assim, e o que você vive hoje não é por Cleiton. Sim. É porque alguém escreveu essa história, né? E definiu isso para sua vida. Dentro do propósito, né? Quando ele interpretou o sonho lá do copeiro e do padeiro, vai lá e lembra de mim. Sim. Não lembrou naquele momento. Justo. Não é? E assim, é interessante, você estava falando que está estudando para ser técnico, né? Sim, assim, eu tirei a licença. Licença e tudo mais. Então, assim, é engraçado que tudo aquilo que a gente faz, mesmo se a gente não quiser, só vai dar certo se a gente servir. Então, assim, você está estudando, tirou a licença para ser técnico. Tem que ter gente. Às vezes a pessoa estuda para ser médico. Sim, tem que ter gente. Você é um advogado. Tem que ter gente. E o evangelho, ele só se torna evangelho quando você serve. Então, eu percebo aqui que na sua fala e dentro de tudo aquilo que você viveu, você tem aí uma gama de pessoas aí que vai estar sendo alvejada por você nessa caminhada aí agora. Vai ser um outro momento, né? Sim. Então, assim, eu percebo também que o evangelho, ele vai servir, porque não é só conduzir o pessoal a jogar melhor, ou conduzir o pessoal a estar tendo uma técnica melhor no processo, mas são vidas, né? São vidas e eu percebo que
o Evangelho foi importante nessa sua estrutura hoje. O Evangelho, ele nos dá um limite. Eu percebo assim, que o Evangelho ele nos faz enxergar melhor um pouco das coisas. E eu acredito que dentro desse contexto hoje vai ser de suma importância, Cleito, você conduzir essas pessoas a não só a jogar melhor, a se portar melhor, mas você tem aí, eu vejo a gente como bons mordomos e você, com essa bandeja, você tem muita coisa aí para oferecer, porque nós somos muito observados, sabe? E não só a sua história como jogador e etc., mas você carrega um peso, agora também é responsabilidade, né? De carregar a palavra de Deus e etc., mas vai lograr com êxito e vai ser muito bom. Então, assim, as pessoas estão te esperando. Assim como o time espera que você avance, faça os gols e etc., etc., dentro do reino de Deus, as pessoas nos esperam. Então, assim, não podia deixar de falar porque é um momento importante para você. Sim. E a gente espera que dê tudo certo também, viu? Amém. Vai nessa sua força que... Amém. Justin Bieber quer falar. Ô, Cleito, você está agora fazendo esse curso e assim, eu acredito que quando você for fazer, você tem um objetivo definido, mas quando você chega lá não é bem o que você espera, né? Tem algumas eu acho que tem, não vou dizer que não é paradigma, mas tem alguns protocolos que você tem que seguir, né? E dentro desse cenário de agora, né, de ir como um professor, ir como para passar seu conhecimento e tudo mais, o que mais te surpreendeu nesse cenário? Cara, eu concluí a licença agora, né? A licença, eu falo assim, né? Vou voltar um pouquinho aqui. Eu sempre falei para a esposa, eu falei, quando eu encerrar a carreira de jogador de futebol, eu não quero permanecer no meio do futebol. Não quero seguir nesse contexto. Ainda brinquei com ela, falei, Deus vai me direcionar e eu vou só pregar a palavra em outro ambiente, já vivi demais. E até falei mais cedo, o ambiente do futebol tem muitas coisas que se deixar se envolver, nós vamos sair do propósito. Eu uso a referência quando eu ministro nesse sentido para as pessoas dentro do contexto aí do futebol, e quando a gente encontra um protocolo, algo, um paradigma ali já fechado, não um desenho fechado ali, eu falo que nós precisamos entender e buscar de Deus como nos portarmos dentro dos ambientes que não são favoráveis a nós. Sim. Aí eu trago a referência de Daniel, né? Daniel é o cara que nos traz realmente uma referência de como se portar num ambiente que não é favorável. Perfeito. Né? A caminhada de Daniel lá, o cara foi cativo, se abdicou lá da mesa do rei, e aí para a gente caminhar lá para o final lá do capítulo 6, se eu não me engano, depois que Daniel sai da cova dos leões, qual é o decreto do rei? A partir de hoje, todo mundo aqui que estiver debaixo aqui do meu reinado aqui vai adorar o rei de Daniel. E eu creio dessa forma, nós precisamos buscar direção de Deus, nós precisamos buscar discernimento de Deus para nos portarmos dentro desse ambiente que existe protocolos, paradigmas, para que sejamos realmente diferentes, luz naquele lugar. Sim. Né? E no final de tudo, quando nós permanecemos e fazemos a vontade de Deus, vai acontecer o que aconteceu na vida de Daniel. O nome de Deus vai ser glorificado. Amém. O nome de Deus precisa ser glorificado. Amém. E você glorificou o nome de Deus, começou essa trajetória no Japão, a partir de 2014. Houve algum episódio assim de transformação? Como ocorreu a sua conversão, Cleito? Fala pra gente um pouquinho. Porque, assim, no Brasil, o brasileiro tem fé, né? E você olha pro asiático, você vê aquela figura fria. Sim. E você não imagina o cara sair do Brasil e se converter no Japão. Como foi isso? Na verdade, Deus já vinha trabalhando, né?
eu vou trazer até um pouquinho da questão que eu falei do propósito. Como Deus tem um propósito, Ele faz de uma forma realmente para que nós entendamos que não é Cleito, não é William, é Ele. Sim. Né? Quando eu fui para o Japão, por exemplo, em 2013, depois do Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista é a maior vitrine do Brasil, o maior campeonato do Brasil, né? Estadual. Eu tinha feito o Campeonato Paulista, eu tinha jogado 19 jogos pelo Ituano, naquele Campeonato Paulista. Todo o Campeonato Paulista. E na época, a empresária, né, que fazia essa intermediação aí do Brasil-Japão, ela foi lá em Tu, levou um diretor japonês e tirou foto minha, o cara tirou foto do meu documento, o cara falou, só vou chegar lá no Japão e vou oficializar a proposta para te mandar e tal. Naquele momento ali, Cleito, eu não conhecia Jesus ainda naquele momento, né? Não. E o Cleito não falou. Ele falou, não, mas agora é Japão. Leandro já estava no Japão, já falava como era, eu falei, vamos para o Japão. Apareceu na época 2 propostas de um time de Série B, não lembro, e eu recusei porque o Japão tá certo. Aí passou 15 dias, essa empresária me ligou e falou assim, Cleito, o diretor que te conheceu aí, teve um problema lá no clube e saiu. Aí eu tinha contrato com o Ituano, o Juninho na época falou assim, pô, Cleito, vou ter que te emprestar e tal, não tenho como pagar seu salário e aquela coisa toda. Primeiro time que aparecer, time de Série C e tal. Eu falei para a esposa, falei, pô, recusei 2 propostas de time de Série B, como é que eu passei? E aí fui, o Asa de Arapiraca me ligou, Série B na época. Aí eu fui, Ituano pagava aquela coisa, fomos pagar uma parte, o Asa outra. Quando eu chego lá na concentração de Asa lá em Arapiraca, era uma casa grande, e no fundo tinha uma piscina, um espaço, e eu fiquei no último quarto. Só tinha televisão na sala de televisão, que era como se fosse um cinema. E eu lembro que uma noite passou-se lá um microfone, uma caixa, um violão, lá pro fundo. Aí na época, Reinaldo, um volante, falou assim, Cleito, vai ter um culto aqui e tal, nós fazemos um culto aqui no fundo. Falei, maravilha. Fiquei na minha. Como não tinha televisão, começou o louvor, eu sempre gostei do louvor. Aí eu falei, vou. Fiquei lá no fundo no primeiro dia. Lá no Asa de Arapiraca, todo o staff era cristão. O preparador físico era pastor, o pessoal da cozinha, todo mundo cristão. Eu estava cercado e já sabia, né? Então, cara, Deus me levou para o ambiente. Sim. Minha esposa também já era cristã. E passou-se aquilo direto, eles levavam os pastores, os presbíteros da igreja deles para ministrar, para ter uma missão. E depois disso eu comecei a ir com frequência para esses cultos. E teve um dia que eu não me esqueço, eu lembro muito bem, eu estava já na fila da frente. Estava cantando, passando um louvor que eu gostava na época, e eu comecei, no meu coração era, o que eu estou fazendo aqui? Era eu estar no Japão, e eu estou aqui vivendo e tal. E eu lembro que o presbítero, na época que estava louvando, eu lembro do rosto do cara. Nunca mais eu vi o cara, mas eu lembro do rosto do cara que estava ministrando. E ele parou, ele viu que ele veio aqui, tocou em mim, assim, no meu coração, e falou que Deus estava procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito em verdade como eu. Eu, na época, eu nem entendi direito. Só que eu sabia o que eu estava pensando. Aí ele foi além. Ele falou assim, e aquilo que se passava agora no seu coração, aí Deus mandou você descansar, que vai acontecer. Cara, naquele momento eu já estava daquele jeito, eu desabei porque eu sabia. Só que sem entendimento ainda, mas tomei posse. Aí passou-se um tempo, essa mulher, a empresária, falou assim, Cleito, vou levar um diretor de um clube japonês para assistir seu jogo lá em Bragança Paulista. E eu falei para ela, não leve não, que eu não vou jogar esse jogo, vou ficar no banco. Ela, não posso mudar meu planejamento. O jogo era 19 horas, vamos para Bragança. 16 horas, o treinador me chama, Cleito, eu vou mudar a formação hoje, você vai jogar. Caramba. Você vai jogar. E eu vou falar para vocês, joguei aquele jogo, perdemos o jogo de 1-0 e fui para o Japão por causa desse jogo. E por que eu trago isso? Propósito de Deus. Gente, Joguei 19 jogos no Campeonato Paulista, o cenário favorável, o pano de fundo estava muito bonito, o momento, carnalmente falando, aos olhos humanos, era aquele. Sim. Mas
para eu entender que era ele que fazia, Mudou mudou o cenário, vai para um cenário que não era propício, que não ia acontecer, e ele fez acontecer. Então, quando eu cheguei no Japão, eu fui para uma cidade que não tinha igreja, quase não tinha brasileiro em Tokushima. No meio do ano pós-Copa, eu saí do time de Tokushima, que é difícil sair do time japonês, e fui para o Gifu, que era uma cidade que já tinha mais brasileiros, e o brasileiro estava lá e falou assim, tem uma igreja aqui lá. E aí eu fui para essa igreja, e eu lembro, minha esposa traz a memória justamente, quando eu cheguei lá, primeiro dia, ela imaginou que eu não voltaria mais, era 40 minutos de carro. 40 minutos de carro. E aí, quando saímos de lá, ela falou, e aí, longe, né, não sei o que e tal. Aí eu falei para ela, eu vou voltar. Ela não sabia do que tinha acontecido em Arapiraca. Ela não sabia, porque eu não contava ela justamente para não ter aquela pressão. E depois eu contei porque a terra já estava sendo preparada. A terra literalmente foi preparada em Arapiraca, né? E chegou ali no Japão, literalmente foi a sementinha e regou, deu crescimento lá. E teve um dia que eu fui arrumado para a igreja, era até um culto normal, assim, de palavra, um culto mais formal. Ela vai arrumado, eu falei, não vou arrumar. Naquele dia eu fui definido a declarar. E no dia que eu declarei, foi algo realmente extraordinário, que não sai da minha mente, realmente foi uma mudança de vida. Em que sentido? É como a gente está falando, trazendo para o futebol. Muitas vezes não foi o resultado mais que... Não era o resultado em si que me alegrava. Não era mais. Então, poxa, a paz que excede todo entendimento, só quem tem Jesus sabe o que é isso. A paz que excede todo entendimento, você ser alegre no momento do futebol que você está bem, que você está bom, fácil demais. Né? Em qualquer âmbito, na verdade, quando você está bem, é fácil. Mas e aí, no momento de adversidade, é a hora que realmente você entende que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a diferença. E a partir daí começou a caminhada. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei de férias, e aí acabou que eu não voltei para o Japão. E como é que foi isso? Bem difícil. Difícil, né? Bem difícil. Cara, seis meses caminhando com Cristo, voltei de férias, deixei todas as minhas coisas lá, e tinha uma proposta, a empresa falou, vou buscar uma melhor e tal. No final das contas, não voltei para o Japão. Depois de 1 ano e meio que eu mandei trazer minhas coisas, mas eu já tinha esse entendimento, já tinha aprendido que havia propósito. Sim. Eu já tinha vivido essa experiência da minha ida, e eu sabia que se eu não voltei naquele momento, alguma coisa tinha maior. Sim. Ou dentro do propósito de Deus. Sim. Eu até falei com alguns amigos depois da caminhada em alguns clubes, eu brinco com eles, né? Quando a gente sai do clube e a gente recebe algumas mensagens, realmente nos move. Porque eu até falei mais cedo aqui, o homem é mais duro, tem um ego mais inflado, tem aquela coisa de ser mais... E a palavra de Deus nos faz nos aquebrantar, né? Sim. E às vezes quando você sai de um clube e você recebe uma mensagem, um texto de todo tamanho, de um homem de 1,90 m, falando que em algum momento você edificou a vida dele, isso é algo que a gente sai regozijado, né? Alegre com o Senhor. E eu brincava, né, para não perder aqui, eu brincava com alguns amigos depois que eu fui no 13 da Paraíba, né, alguns clubes, falava, rapaz, Deus sabe de todas as coisas, literalmente, porque se eu tivesse passado mais 2 anos no Japão, eu não estava aqui com vocês. Sim. Eu tinha parado mais cedo. Porque eu tinha, de alguma forma, financeiramente falando, teria me estabilizado de uma forma mais tranquila, e talvez não teria jogado em muitos clubes que eu fui aí no fim de carreira. Sim. Nesses últimos anos aí, buscando já o fim de carreira, eu não teria ido nesses clubes e não teria, talvez, liberado a palavra sobre a vida de muitas pessoas aí que, de alguma forma, a gente pôde contribuir aí na vida deles para edificar, para crescimento, para conhecer Jesus. O que não faria se tivesse a oportunidade de voltar atrás em algum momento? Porque seu filho está aí no processo. Justo.
Eu acho que hoje a gente consegue conduzir de uma forma mais... eu uso um termo seguinte, a pessoa inteligente aprende com o erro dos outros. Né? Provérbios, né? Tá em Provérbios. Então, assim, poxa, eu vi que o caminho ali é ruim, que eu vou quebrar minha cara. Melhor Poxa, não falar, né? eu não vou para lá, cara. Isso é ser inteligente, né? É buscar sabedoria para não fazer isso. Eu não... No mundo do futebol, eu vou agora confessar algo para vocês aqui. O pregar a palavra, muitas vezes, talvez me fez, não é perder a oportunidade, mas talvez aos olhos humanos, assim, me deixou de viver algumas coisas desse tipo. Né? Porque você está pregando a verdade, a verdade confronta. Sim. E muitas vezes, é como a gente falou aqui, tem pessoas que estão no meio do futebol e está acima da gente a hierarquia dentro do futebol. E é o caminho inverso. E é o caminho inverso e o cara... É porque o cara, o recém-convertido, ele quer falar do amor de Jesus para todo mundo e o coração dele tá queimando ali. Justo. Hoje você falaria, mas falaria de uma forma diferente. E em determinados ambientes, talvez, você não falaria? Não. É porque, na verdade, Eu falaria. há várias formas de você falar. Sim. Exemplo, É porque assim, nós falamos que a principal forma de você falar é dando um exemplo de vida. Sim, Né? O justo, seu testemunho justo. seria o seu principal... Ele pode chegar aqui para você e falar literalmente de Jesus, usando a palavra Jesus, mas ele pode ser o primeiro a chegar, ele pode ser o último a sair, ele pode ser o mais pontual, Sim. ele pode ser o mais agregador, e isso tudo remete à pessoa de Cristo, Sim. porque está dentro da natureza dele. Então, realmente tem uma diferença. Eu perdi um contrato, por exemplo, aí eu vou trazer um exemplo de experiência vivida. Eu perdi um contrato em um determinado clube, que eu tinha um empresário, o clube onde eu estava também era empresário, e ele me propôs ir para um clube que meu empresário já tinha comentado comigo. Era uma proposta de um salário bom. E aí ele entrou meio que em conflito, a negociação, e ele quis que eu viajasse para acertar esse contrato com o clube, com ele. E No Brasil? No Brasil. Só depois eu falaria com o meu empresário. E eu não aceitei, né? Eu não aceitei. Aí é onde entra aquilo, né? Eu não abro mão do meu caráter cristão, daquilo que foi forjado em mim por Jesus. Eu não abro mão. Ah, Cleito, poxa, você perdeu um ano de contrato que poderia fazer muita diferença na tua vida, com certeza. Mas eu não fui e não sou apontado dentro do futebol, porque existe muito, como um cara de índole duvidosa. Sim. Né? Hoje, se eu encerrar minha carreira hoje, em todos os lugares que eu fui, nos 18 clubes que eu passei, se eu não me engano, ninguém vai falar que a minha índole é duvidosa, que o meu caráter é duvidoso, que Cleito, poxa, é um cara que é não confiável. A maioria dos clubes que eu passei, mesmo muitos clubes que eu passei, alguns eu passei por mais de uma vez, e você não volta no ambiente a segunda vez se você realmente não tiver um relacionamento, não tem um relacionamento. Quer dizer, hoje eu estou dentro do Vitória, hoje estagiando, né, um processo já de transição para treinador. Depois de 15 anos, isso é relacionamento. Isso é aquilo que eu fui. Né? Eu ouvi de muitas pessoas dentro do Vitória hoje, poucos jogadores que passou por aqui têm um relacionamento com todos o que você tem hoje. E olha que quando eu saí do Vitória, nem cristão era. Aí eu até falei, né? Falei porque o princípio familiar é muito o princípio bíblico. Né? O princípio familiar é muito simples. Se a gente adotar isso aí, a gente já tem um caminho a ser trilhado. E é o que o sistema não quer, né? Não quer. Não quer a família. Não quer. Então, hoje, por exemplo, dentro do futebol, existem algumas coisas no futebol atual que, poxa, para jogar, a gente já ouviu falar, né? Tem que pagar o treinador. Acontece. Compartilhar Nunca. Talvez hoje eu não esteja empregado porque eu não estou dentro desse sistema. Sim. E não se arrepende. Não me arrependo. Ah, Cleito, poxa, e aí, financeiramente falando, sua família, meu irmão, Deus eu creio na palavra. Perfeito.
Creio na palavra. Então, Deus, ele é um Deus de provisão, ele sempre prova, ele sempre, meu irmão, você está parado, eu estou parado há 2 anos, né? Porque eu subi o Porto, depois, na virada do ano, o Leandro já não estava bem, foi quando aconteceu, e acabei que não joguei mais. E como eu vivo daquilo que Deus prove. Muito bom. Creio, né? Isso é importante. Como foi o teu período no Japão? Assim, a igreja que você fazia parte era de brasileiros e assim, nos jogos, como você lidava com a espiritualidade? O japonês, ele respeitava? Ele tem algum costume, algo do tipo? O japonês, quando eu cheguei no Japão, por exemplo, a maioria dos clubes faz visita a templos budistas, né? Quando eu cheguei aí nessa cerimônia, porque todo time foi. É uma tradição. É uma tradição. E eu não... Como eu falei, eu tinha saído de Arapiraca, a terra estava sendo literalmente fofo ali na terra, sim, mas eu não ainda tinha reconhecido, eu ainda não tinha discernimento, e fui para essa cerimônia. Talvez no outro ano, se eu voltasse, a cerimônia já ia ser bem difícil para mim. Claro que eles enxergam uma falta de respeito. Então, talvez eu teria que adentrar o templo, sim, né? E protocolo, é o né? protocolo deles, você ia bater de frente com o país. Então, eu enxergo que... E a Bíblia nos mostra que alguns momentos que os discípulos levou a palavra no ambiente, ele entendia a cultura do país, da localidade, justamente porque o segredo, na verdade, a chave do evangelho é nós pregarmos a palavra de uma forma que aquele ambiente entenda. Então, está inserido. Então, culturalmente falando, eu teria que, naquele momento, de certa forma, ir ao templo. Sim. E a igreja lá, na verdade, era de brasileiros, a congregação, mas a sede era do pastor Takayama, que é um ministério bem grande, né? Naquela época, se eu não me engano, ele tinha 12 igrejas espalhadas pelo Japão. Quando fala de Japão, acho que a maioria do pessoal já pergunta sobre a língua, né? Sim. O idioma e etc. E assim, aí a gente gosta de tomar café. Sim. E você falou mais cedo aqui, que café lá é uma frase, né? Não, café lá é quase uma redação. E assim, eu queria que você falasse aqui. Agora, como é que vai pedir café? Como é que é pedir café? Quente, né? Quente. Quando eu cheguei lá, falei na dificuldade, eu falei pro intérprete, falei, rapaz, eu preciso aprender a pedir café, porque eu gosto de café. E aí, quando ele falou, aí eu fiquei no carro, em casa, treinando, né? Porque Roto corri onegashimasu. Repete. Agora, por favor, eu queria que você, Just, fale café em japonês. Roto corri. Não. Quando eu corri, eu não tive mais. Quando eu corri, eu não tive mais. E a gente está aqui descontraindo, mas assim, a língua é muito difícil. É complicado. Muito. Eles são muito prestativos, né? Acabava complicando no início, porque quando eu chegava no ambiente sem um intérprete, eles queriam falar para ver se me ajudavam. Sim, aí complicava tudo, né? Porque eles disparavam, o negócio ficava mais estreito ainda. Em francês? Não. A língua nativa na Nigéria? Ele não falou isso não, vai derrubar lá, viu? E assim, Cleiton, o que mais te impressionou na mentalidade do japonês? É a mentalidade aí. Eles são muito aplicados, na verdade, naquilo que eles têm, né? Corretos em todos os sentidos se falando, né? Eu até citei alguns exemplos aqui de minha esposa ir de bicicleta e o iPhone ficar na cestinha no estacionamento. Ela tinha minha filha era pequena, às vezes ela na correria esquecia, ela voltava, estava lá no estacionamento o iPhone dentro da cestinha da bicicleta. Me chamava a atenção, às vezes eu voltava da igreja 11h30 e às vezes eu encontrava uma oficina aberta, né, os caras trabalhando,
Então, a pontualidade, eu marcava com o intérprete. Olha que ele era brasileiro, mas já vivia muitos anos dentro, ali no Japão, que ele chegou a estudar no Japão. Eu marcava 7 horas, 5 para 7, todo dia ele chegava na porta da minha casa. Então, os caras são muito linha, ele seguia literalmente uma linha ali muito certinha, dentro de campo, taticamente. O que eles treinavam, literalmente eles faziam no campo. Não tinha um improviso que nós temos, né? O brasileiro tem mania de treinar taticamente aqui, ele inventa, improvisa e tal, eles não improvisam. Então, o trânsito, mesmo que o volante lá ao lado contrário, né? Era a mão inglesa e o volante ao lado contrário, muito correto, muito certinho. O cara não tinha nada de fazer uma conversão. Tem saudade desse contexto? Tem qualidade de vida é tudo, e eles, eu acho que é algo que me pegou, e eu acho que foi algo que me deixou triste, porque minha esposa amou, e naquele momento também eu gostei muito, e foi algo que me pegou, foi nesse sentido de não ter tido a oportunidade de viver mais um pouco essa questão dessa qualidade de vida, a condição de vida que nos dava lá. Tive a oportunidade de mandar o rapaz, Felipe, vai. A única recomendação é que a família vai junto. Fica fácil. Já que a família foi toda para Salvador, agora na hora de ir para o Japão também tem que ir todo mundo. É bem importante. Eu vi alguns lances dele treinando, tinha você também, e há uma expectativa, sim. Assim, é até uma pergunta retórica, é óbvio, mas tipo assim, eu fui e cheguei até. Como é o nome dele? Felipe. É que eu esqueço. Você pensa assim, Felipe vai chegar em determinado lugar. Tem essa. Com certeza. Eu não vou nem falar pela fé. Pela fé eu vejo ele mais trazendo o olhar de pai, um cara que viveu futebol, que hoje tem buscado conhecimento, né, teórico para o futebol. Ele, por exemplo, tecnicamente falando, ele tem tudo para ser melhor do que eu. Ele vai ter muito mais conteúdo do que eu, com certeza. Muito mais conteúdo do que meu irmão, com certeza. Porque ele iniciou a caminhada mais cedo. Hoje é o futebol que pede isso, né? A caminhada começa mais cedo. Então, o Felipe, desde ele saiu do nosso projeto de Jequié, né? Da escolinha de Jequié. Então, ele desde os 7 anos, Felipe tem tido acesso a conteúdos que eu não tive com 7 anos de idade. Né? Eu estou falando isso tecnicamente falando, né? Hoje o Felipe ele é sub-11. Hoje ele já domina a perna não dominante, que é a esquerda. Na minha época, eu acho que com 11 anos eu não dominava de forma alguma, só depois vi os treinos dele. Então, assim, ele tende, tecnicamente falando, ser muito melhor do que nós, né, de conteúdo. E claro que, como eu falei, da questão da mente resiliente, que faz toda a diferença num atleta, né, de alto nível, de ele poder se sobressair dentro de um ambiente muitas vezes hostil, um ambiente difícil. E ele tem vivido isso também, né? Hoje os meninos vivem isso muito mais cedo. Hoje você vai ver ele numa competição em Salvador, de alto nível. Ano passado nós tivemos a oportunidade, eu levei ele para jogar uma competição em BH, passando uma semana na competição lá. Ele agora em junho, ele vai para uma competição em São Paulo, dando campo São Paulo. E aí a pessoa fala, poxa, para que isso, Cleiton? Justamente eu estou trazendo experiência para ele. Algumas frustrações também. Justamente, porque vai chegar, por exemplo, ele no projeto, e aí eu falo isso muito lá no projeto, falo os meninos nossos de alto nível aqui no projeto, ele sobra. Quando ele vai para um clube, que ele vai para Salvador, que o nível aumenta, o sarrafo do nível aumenta, ele começa a se frustrar porque ele encontra um menino do nível dele ou superior a ele. Sim. Então ele começa a ter confronto. Mas aí que evolui. Se o menino for realmente resiliente, entender que ele precisa evoluir para ele combater os confrontos, é aí que existe o crescimento. Então uma competição dessa, por exemplo, fora do estado, por exemplo, é uma experiência
que eu não tive com 10 anos. Sim. Ele viveu ano passado uma experiência fora do estado, já em Belo Horizonte, uma semana na competição, que eu não vivi com 10 anos. Então o Felipe vai chegar, eu tenho dito isso até no clube que eu passei, que eu estou hoje contribuindo, né, que é o Vitória, na questão do estágio. Eu tenho dito a alguns colegas que daqui 5 anos nós vamos ter meninos da safra de Felipe, da safra anterior, até depois eles sub-12 que já tem, eu tenho acompanhado essas competições de iniciação, vão ser meninos muito melhores do que os nossos atuais. Por quê? Porque tem tido conteúdo desde cedo, o menino aprende uma perna não dominante cedo. Então, a tendência, e aí eu estou falando, não estou falando pelo olhar de pai, estou falando tecnicamente falando, a tendência é que Felipe se torne um jogador muito mais completo do que eu e Leandro, sem dúvida, por conteúdo. Sim. Se vai exercer. E aí tem outra vertente do futebol. Hoje, eu enxergo, na minha época, na época do Leandro, só a prateleira alta, a última prateleira do futebol, que ganhava dinheiro. Hoje, a gente vê jogadores, com todo respeito, prateleiras de meio até para baixo. Sim. Os caras estão ganhando dinheiro absurdamente. Sim. Tem jogadores aí, claro, não vou citar nome, mas tem outro jogador aí que eu enxergo como um cara tecnicamente muito abaixo daquilo, né, daquilo que a gente é acostumado de ver de alto nível. Viveu a vida bem. E o cara, salário de 150 mil. O cara desse vai ficar milionário. É por aí. O cara fica milionário. Então, assim, a tendência é que esses meninos, Felipe, por exemplo, que vai ser um menino com muito conteúdo, chegando, vencendo as etapas, sendo resiliente. Eu falo para ele que o segredo do atleta em formação é evoluir todos os dias. Sim. O dia que você para de evoluir, alguém vem ali e te atropela. O segredo é evoluir. Cleiton, a gente entrou no tópico família. E, assim, recentemente você passou por algo que mexeu não só com você, mas o Brasil se comoveu com a morte de Leandro. Eu lembro do primeiro jogo de Leandro, Vitória e Flamengo. Assim, na rua, a gente ali torcia, foi uma vibração. O Leandro saiu do banco, entrou no jogo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um Night Shots na vida foi Leandro subir na rua. Sim. O Leandro vinha de férias do Vitória, e aí todo mundo falava, Leandro tá aí, Cleiton tá aí. A gente saía na rua para ver eles, e Leandro subiu pro Nike. Então, assim, como foi, Cleiton, e como a fé te manteve de pé nesse período triste da sua vida? Cara, a gente tira como lição em todos os momentos de nossas vidas, né? Eu, por exemplo, eu falo para alguns amigos do futebol, eu cheguei a comentar aqui da questão de que quando nós somos atletas da base, o sonho é o quê? Vou me tornar um jogador de futebol, vou ganhar status, vou ganhar fama, vou ganhar dinheiro. E meu irmão, ele conquistou isso tudo aí. Conquistou isso tudo. E talvez no momento que ele ia usufruir dessas conquistas que a gente busca lá, chegou um momento que Jesus recolheu, né, o tempo. Então eu aprendi mais um pouquinho, que eu já tinha esse entendimento. Nós precisamos valorizar e aproveitar o hoje. Não vamos deixar de buscar, não vamos deixar de almejar, porque o atleta tem que... O atleta não, o ser humano, eu falo que o ser humano precisa de motivações. Precisa disso. Nós precisamos de motivações, né? Buscar algo, a gente precisa de motivações para estar... E a fé é muito disso. Sim. E aí eu aprendo com isso, né? Com a perca de Leandro, nesse sentido do atleta. E para a gente, na verdade, rapaz, o que nos conforta é saber que ele está com Cristo. Amém. É o que nos conforta, que nós temos esse entendimento dentro da palavra, nós estamos aqui de passagem, nós não somos desse Ele mundo. teve essa consciência nos últimos tempos. Nos últimos dias, Leandro, ele reconheceu Jesus como o salvador da vida dele, então está com Cristo. De alguma forma, para nós que temos a fé e cremos, nos conforta de alguma forma, né? De que vamos nos encontrar
né, novamente, que nós estamos aqui somente de passagem, mas claro que aí trazendo para o lado carne limitado que nós somos, é bem complicado. A minha ida para Salvador, por exemplo, depois da perca de Leandro, aí os 2 primeiros meses foi bem difícil. Ele gostava de praia, eu nunca fui tão fã, mas no dia que eu fui na praia a primeira vez, me abordaram, me conheceram e comentaram. Então, todo momento que você passa por um ambiente que ele... Porque nos últimos anos nós íamos em Salvador somente visitar Leandro, né? A gente morava no interior, jogando fora. Então, quando eu ia em Salvador era para visitar Leandro. Então, na minha volta agora com o Felipe lá para Salvador, nos primeiros meses foi bem difícil. Todo lugar que você passava remetia a alguma coisa que viveu, que passou com o Leandro. E você parece um pouco assim. Sim, Parece sim. muito. Um pouco é brincadeira, né? Parece Então, é bem difícil, mas como eu falei, a gente precisa entender que vamos nos encontrar, né? E aí a gente fica com a saudade, que é natural. A gente vive a dor da perca, mas seguimos, né? Sim. Seguimos. Mas o sofrimento fez mudar a forma que você enxergava Deus, em algum tipo de injustiça, algo do tipo. Por que Leandro? Por que tão novo? Vem esse questionamento? Não. Não, né? Não, Geralmente, né? Pode ser quem está mais próximo, por exemplo, minha mãe, em alguns momentos, mas assim, depois da caminhada, na verdade, é como eu falei, né? A gente acaba amadurecendo para algumas coisas. E a gente não pode crer que Deus tem propósito em tudo, em uma situação, e não tem propósito em outra. Cleiton, você entende qual é o propósito? Não entende. Não precisa. A verdade, eu falo que as coisas de Deus, muitas coisas nós não precisamos compreender não, o que Deus faz. Só confiar. Né? Deixa eu perguntar aqui o nosso Editor? novo. Como é que tá aí o processo aí, mano? Já tá na hora, né? A conversa tá ótima, excelente. Inclusive, depois podia marcar outra vez para abordar outros temas, porque assim, eu percebo que quando você fala de Jesus, o olho brilha, assim, você fala com bastante veemência, assim, e seria depois importante a gente... Na verdade, o que eu percebo é que Cleiton, ele já exerce o ministério com prioridade, né? isso já... E não como a gente percebe hoje, principalmente nas redes sociais, né? Os atletas, as pessoas que hoje têm muito acesso porque assim, o Cleiton, ele o que eu percebi, né? Que ele fala com muita maturidade a respeito de algumas coisas, porque assim, quando você vai para outros países e você conhece outras culturas, a sua cabeça acaba expandindo de uma forma bem diferente, né? Sim. Eu falo porque assim, quando eu fui para a Europa, que eu voltei, rapaz, tipo assim, de fato, muita coisa muda em você. Agora, você imagina você que conviveu, que teve que se adaptar à cultura e tudo mais, e aí você vem, e eu notei, né, essa minha experiência aqui, que eu acredito que todos os ouvintes vão ter essa percepção, é de que o evangelho, ele já é aquela frase bem conhecida: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então hoje eu vejo em Cleiton, eu tenho dificuldade de ver essa atleta que vocês estão falando, porque eu estou vendo Cristo a partir daquilo que ele fala, né? Eu acho que é isso que ele tem buscado, e assim, é notório, né? Que realmente hoje você tem como base, como cultura, como você falou, o seu caráter a base do seu caráter é a palavra de Deus. Sim. Né? Dentro desse processo, entendendo todo esse contexto, e a gente tem como você está aí, com essa, mais uma, um desafio, né, de formar pessoas. A gente tem aqui um presente, que em outros podcasts é um presente Inútil. O nosso é útil. O nosso é útil. O nosso é útil. Então aqui eu pedi para minha esposa dar uma providência desse presente. Tem aqui a história
que é bem interessante. Né? É bem interessante. E tem, poxa, esse livro aqui, de novo. Esse daqui vai marcar mesmo. É o segundo, né? É o segundo que recebe esse presente útil. Útil. Esse chama. Maravilha. Até que sejamos um. Ele é um líder. E como você é um líder, eu acho que vai ser pertinente. Maravilha. Aí, um presente para você. E acho que vai fazer muito. E falando assim em liderança, Rodrigo, vamos aproveitar aqui. Cleiton, fala pra gente quais são os seus projetos hoje, onde você está inserido. Eu vi aqui que você não foi para a Europa. Eu sou europeu? Não, você não foi para a Europa. Eu fui para a Europa, ele foi para o Japão. Eu fui quem está atrás da... Foi para a Europa, você não foi para a Europa. Me leva? Desculpa. Assim, fala pra gente. Hoje você trabalha no Vitória, hoje você tem um projeto social. E baseado no seu projeto social, qual o recado que você tem para as futuras gerações? E assim, baseado em tudo que você vivenciou no futebol, o que os jovens devem tomar cuidado, né, nesse meio. Para a gente finalizar com chave de ouro, fala para a gente, Cleiton, um recado para essa juventude. Vou dar um recado para a juventude, para aquilo que eu falo com meus filhos, né? Tenho uma filha de 13 anos e o outro de 11, vai fazer 11, mas para o futebol já tem 11, né? Fazemos parte do corpo de Cristo e nós precisamos seguir o direcionamento de Cristo. Por que eu falo isso? Eu falo para minha filha que hoje nós vivemos num mundo que aquelas pessoas que são influenciáveis, ela tende a se perder no caminho. E as pessoas que têm esse direcionamento de Cristo, de entender que Cristo é a cabeça e o direcionamento vem dele, a gente tem convicção do que a gente acredita, a gente tem convicção do que a gente pensa. Então, nós não nos tornamos pessoas ou adolescentes, crianças influenciáveis, né? Então, a gente precisa entender desta forma. Trazendo para o lado atleta, eu até conversei ontem com a mãe uma mãe e um pai de um aluno nosso que tem 8 anos. Ele vai até estar aqui em Conquista na competição. E ela falou para mim assim, ele está muito alegre aqui no projeto. Ele fazia parte de uma escolinha, chegava reclamando que não queria tal. Eu falei aqui o primeiro critério aqui do nosso projeto para os meninos de iniciação 7, 8, 9 anos, a gente precisa fazer um trabalho que eles tenham alegria de querer voltar amanhã. Sim. Porque quando a gente tem alegria e faz aquilo que realmente nos satisfaz, a gente faz bem, a gente evolui, a gente cresce. Então esse é a chave aí do nosso projeto. Nosso projeto tem 2 anos de existência, né? É um projeto social de escolinha. Foi aí que foi a mudança de chave, né? Que eu falava que não queria voltar, trabalhar com o esporte, com o futebol, e foi o projeto que me trouxe de volta, de certa forma, nesse período de transição aí. E aí eu comecei a trabalhar e as crianças me movem. Né? As crianças me movem, a evolução das crianças me movem. Hoje eu estou com a licença, né, B, adquiri a licença B da CBF, e hoje eu estou estagiando no Vitória, né, estou aí trilhando, vamos ver o que Deus tem reservado aí para a sequência daquilo para dentro do futebol, nesse sentido, como treinador, auxiliar, alguém que contribua aí para ajudar na evolução desses meninos aí. Ok, então estamos chegando ao final, né? Estamos chegando ao final. Então, e só um detalhezinho que o Cleiton falou, que ele trabalha com crianças com autismo, né? A gente tem uma parceria Legal. A gente tem uma parceria com um projeto lá que tem 14 anos de existência e ele não tinha o esporte. Quando eu fui levar o esporte para Jequié, eu fiz uma parceria com ele e hoje nós temos, eu acho que mais de 3 crianças, mas tem 3 crianças no nosso projeto hoje que nos chama a atenção, que tem mais de 1 ano praticando esporte, e aí nós temos relatos da mãe quando nos fala que o menino, por exemplo, não adentrava um ambiente com muitas pessoas. Depois do esporte, depois do futebol, ele entra. Então, você saber poxa, que você pode contribuir para melhorar a qualidade de vida de uma criança que, cara, não tem preço, né? Eu até conversei antes aqui com ele, a gente tem muita dificuldade, a gente, literalmente, o projeto é movido hoje pela fé, né?
um projeto hoje hoje nós temos aproximadamente 100 crianças, é movido literalmente pela fé. Esse projeto é aqui. É em Jequié. É em Jequié. É em Jequié. É movido pela fé. A gente tem um parceiro lá, um irmão que, com a minha mudança para Salvador, ele já estava comigo no início. Hoje ele é um voluntário, hoje, dando aula. E a gente tem caminhado literalmente movido por aquilo que nós temos visto. Poxa, ele, por exemplo, poxa, hoje eu não consigo, nós não temos recurso para ajudar ele na gasolina. Mas ele pega o carro dele, todo dia vai dar treino. E quando ele me liga, quando ele vive uma situação diferente, ele me liga movido. Ele fala, Cleito, nós fomos jogar hoje com o Sub-7 hoje, e os meninos e os pais saíram radiantes. Nunca me falou assim, poxa, Cleito, falta isso, falta aquilo. E olha que temos dificuldade, mas aprendemos que nós não somos movidos por vício, somos movidos por fé. Sim. E a gente cremos piamente que em algum momento vai acontecer alguma coisa diferente em termos de parcerias e tal, para a gente continuar com a caminhada com o projeto. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai colocar aqui o QR Code aqui na telinha, e aí você que se sentir à vontade, Perfeito. eu acho que o nosso propósito aqui realmente é promover, né, a evolução e quebrar esse paradigma de que cada um faz o que quer, e eu acho que como igreja, eu acho que como cristãos, como exemplo daquilo que nos une, não do que nos separa, Sim. né? Vai estar aí o QR Code aí, você conheça o projeto. Sim, Esporte Mãos. Conheça o projeto, então a gente vai colocar aqui o endereço. Tem site, Cleito? Tem o Instagram, né? Esporte Mãos. Pronto, então vai estar aqui na telinha, e aí vocês, por favor. Eu passei 2 dias em Jequié, justamente lá dentro do projeto. E ontem a gente deu até risada, né? A gente até se alegra com uma situação dessa, que não é para se alegrar, mas a gente entende que a gente fazendo um levantamento de bolas, nós com quase 100 crianças, nós temos ontem no projeto, que a bola desgasta com o tempo, nós tínhamos 10 bolas e 4 delas numa situação difícil, porque a gente treina um dia da semana num campo de terra. Sim. Então eu até brinquei com ele, falei, rapaz, nós não estamos... Nesse momento nós não estamos tendo o princípio do futebol, que é a matéria que é a bola. Você entende? Nós vamos lá, né? Nós vamos lá. Nós vamos lá? Nós vamos lá. E na Europa? Não, na Europa é outra coisa. Na Europa você é outro processo. É outro processo. Mas nós vamos lá. Nós vamos lá. Eu e o William e Jesuíno, nós vamos lá. Fazer matérias nós vamos lá conhecer o projeto e as pessoas que vão passar aqui, que estão passando aqui. Todo mundo vai saber desse projeto, tem né? Propósito, viu? Eu falei com o Cleiton antes de iniciar, que tinha um propósito nisso. E assim, para resumir esse episódio de hoje, você citou Daniel, né? E no final das contas, Cleiton, não é sobre se você vai cair ou não, é sobre se você vai permanecer fiel. Isso. Né? Eu acho que esse é aquele que perseverar, permanecer firme. Então eu acho que é por aí. É por aí. Então, pessoal, curta, compartilhe. Aperta o trem lá, né? Dá um joinha. Não é você que fala, não é você. É a voz. Você tá roubando. Então, pessoal, você curtiu? Então, ativa o sininho para receber as notificações. Assina o canal, porque a partir de agora, né? Estamos no 2º episódio e queremos aí trazer todo esse conteúdo que vai quebrar paradigma. Hoje, Cleito aí jogou duro, quebrou muitos paradigmas, inclusive para nós mesmos aqui, né? E a gente sabe que esse contexto do futebol, de esporte, eu acho que a fama como um todo, né? Ela é muito difícil. Você pode ser famoso, sim, e ser carregando uma bandeira. Você pode lograr com êxito, sim, carregando uma bandeira. Você pode ter recursos financeiros, sim, carregando uma bandeira, professando a sua fé. E eu acho que hoje o nosso paradigma ele vai fazer muitas conexões, viu? E você é uma das primeiras. Acho que Deus, ele
ele nos une, né? Até que sejamos um. E isso aqui é um... Nós definimos É um o nome do propósito. primeiro episódio, foi Igreja Além das Placas. Sim, Né? sim. Então, Foi. não pode ser só o nome de um episódio, né? Tem que transcender é porque isso. tem que ser nós, né? Exato. Então, assim, o Cleito trouxe aqui uma realidade, a gente não pode simplesmente, legal, poxa, Cleito, vai dar certo lá. Assim, vai dar certo não. Eu acho que esse trem aqui mexeu em nós. Sim. E de alguma maneira a gente precisa dar uma resposta Perfeito. para isso, tá, Cleito? Então, assim, tamo junto. Deus abençoe. Amém. Foi um prazer conhecer você aqui mesmo, tá? E nós vamos lá em Jiqué. Pronto. Agora na Europa você não vai. Eu vim de lá. Cleito, obrigado pela disponibilidade. Foi uma honra, assim, desde o primeiro contato com ele, ele se dispôs a estar aqui com a gente. Sim, sim. Então, assim, tem que dar honra a quem tem honra. Então, assim, eu louvo a Deus por tua vida. Amém. Conheço Cleito desde... Eu sou 89, Cleito é 88. Eu sei quem é Cleito desde quase sempre. E, assim, acho que nunca tivemos um período de bate-papo, assim, Sim, como sim. esse. Então, eu louvo a Deus por tua vida. Obrigado Amém. pela disponibilidade. E para quem está em casa, Deus abençoe. Se esse episódio fez você pensar diferente, ele cumpriu o propósito dele. Sim, Quebramos mais um paradigma, né? Um paradigma. Deus abençoe a todos. Valeu. Até mais.